Bom, primeiramente, boa tarde para vocês que estão participando aí com a gente, o Bruno e a Jennifer. A gente gostaria de agradecer muito a participação de vocês. É uma alegria muito grande a gente ter esse momento, né? Em meio a um caos que o mundo está vivendo, mas é bom para a gente poder compartilhar experiências, saber um pouco, né, sobre tudo que tem acontecido, o que vocês têm feito aí, né, nessa nova realidade. Agradecer as pessoas que também estão assistindo aqui pelo Facebook da Convenção. Muito obrigada. Espero que vocês gostem desse nosso conteúdo. Para quem nunca ouviu falar e está chegando aqui pela primeira vez, o CBF Cast é o podcast da Convenção Batista Fluminense. Esse é o nosso segundo programa, né? E nós disponibilizamos aí para vocês ouvirem depois também dessa gravação ao vivo, tanto no nosso Instagram, @Batista Fluminense, como aqui no Facebook também. Hoje a gente está com 2 missionários aqui do Rio de Janeiro. Eu vou pedir para eles se apresentarem. A gente vai falar um pouco sobre missões em pandemia. Pode começar, qualquer um dos dois aí. Seu nome, onde vive, né, onde mora, qual a igreja que atua. Pelo menos essa apresentação inicial aí para a gente saber quem são vocês. Primeiras damas, Jennifer. Tá bom. Meu nome é Jennifer, eu sou de Araruama, Rio de Janeiro, da Primeira Igreja Batista em Araruama. É isso, né? Só para apresentar a primeira. Então vai lá. Eu sou o Bruno Madeira, sou de São Gonçalo, da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo. Show. Vamos lá. A primeira coisa é sobre como iniciou o chamado de vocês para missões, como que isso começou, quando isso começou, né? Como é que foi aí esse início aí dessa trajetória com vocês? Conta um pouco pra gente. Vou começar então de novo. Desde pequena, assim, desde pequenininha mesmo, eu sempre gostei muito de missões, muito mesmo. Os meus pais também sempre trabalharam nessa questão de campanha, de missões, então eu sempre estava envolvida na igreja. E a minha parte preferida, assim, era sempre quando ia algum missionário contar um testemunho, eu sempre gostei. E os meus avós também, a minha avó é uma missionária onde ela mora, lá em Minas. Então eu sempre tive, né, essa veia, assim, essa veia missionária, sempre tive esse gosto por missões. E então eu fui crescendo, eu fui tendo contato, assim, né, sempre com esses testemunhos e sempre com esse desejo no meu coração. Acho que eu não me lembro de um momento em que eu não tive um desejo de fazer uma viagem ou de trabalhar em algum projeto missionário. E aí, depois que eu acabei meu ensino médio, eu estava bem naquela fase, assim, o que eu faço na minha vida, né, agora, qual faculdade, o que eu vou estudar. E procurando, assim, uma direção, procurando mesmo a direção do que eu deveria fazer. Então foi através de uma missionária lá da igreja, a Val, que deve estar assistindo a gente, um beijo, Val, que ela foi num culto jovem lá da igreja e ela foi contar o testemunho dela no projeto Radical da Junta de Missões Mundiais. E eu lembro que um pouco antes daquele culto começar, eu senti algo assim bem forte, falando assim comigo, né, que era para eu prestar atenção, porque naquele culto eu ia receber aquilo que eu deveria fazer, né, dali para frente, o caminho que eu deveria percorrer. Então, assim que ela começou a contar e ela começou, né, a falar sobre a experiência dela, o chamado dela, e ela começou a mostrar fotos, vídeos, e aquilo foi realmente assim aquecendo o meu coração, daquela certeza de eu quero muito isso. E eu já saí dali assim, eu vou me inscrever no projeto, eu quero fazer, e eu já saí falando, né, com os líderes, com o pastor, e eles me apoiaram assim totalmente, falaram, não, vai, se inscreve. E foi aí que eu comecei, né, a minha jornada. Eu já gostava de participar na igreja também, de alguns ministérios e tudo mais, mas foi dali realmente que eu entendi a vontade de Deus, assim, ministerialmente, do que Ele queria. Então foi quando eu fui, né, para a África, no projeto. O Projeto Radical é um projeto só para jovens, né, de 18 a 30 anos, e
E ali que começou realmente a minha experiência. Então, o meu chamado foi assim, algo que eu senti que já estava em mim desde sempre, eu sempre tive isso, mas acho que esse foi o marco do, assim, daqui para frente, é isso mesmo que você vai viver e que você vai fazer. No meu caso... Entendi. E você, Bruno, como é que foi? Desculpa aí. Eu já tinha essa inclinação também, mesmo não sendo cristão, já tinha uma coisa para ajudar pessoas. E eu lembro, com 18 anos, meus pais tinham um espaço que eu queria fazer recuperação de drogados e moradores de rua. Aí eu lembro disso, assim, muito louco ver isso que é a vocação da fase hoje, enfim. Mas tiveram vários momentos que eu fiquei relutando como Jonas, né? Assim, Deus chamando, e eu falo, não vou. E não teve uma situação específica, assim, aquela data, mas foram vários momentos e eu entendo que essa questão é uma ordem, né, que a gente recebe de Deus e a gente precisa ser obediente. E aí eu relutei muito para ser obediente e hoje eu sou grato de poder estar em tempo integral e estar vivendo isso, é algo muito incrível. Entendi. E já que você acabou tocando, né, na fase, conta pra gente aí como é que é esse projeto, como que isso começou, o que vocês têm feito, né? Na verdade, o que vocês faziam antes da pandemia, né? Porque acredito que com ela tiveram, com certeza, algumas mudanças, né? Algumas coisas saíram um pouco aí da linha, né? Então, conta pra gente como que começou aí essa coisa da fase. Então, a fase tem 22 anos, né? Fez em abril 22 anos. Ela foi criada pelo meu avô, por conta dos pais dele. Eles não tinham acesso à educação, só foram aprender a ler com mais de 40 anos. E aí ele queria poder dar essa oportunidade para outras pessoas. E aí ele criou a fase e aí ele já tinha um envolvimento com outras escolas, né? Era a forma dele captar recursos. E aí meu avô faleceu e a fase já funcionava com esporte, né? Com meus irmãos, envolvimento, meu irmão jogou no Vasco, aí a gente usava o CNPJ da fase, o estatuto, para participar das federações, e ela acabou ficando muito conhecida com a parte esportiva, né? E aí esse incômodo do chamado missionário veio o encontro do propósito da fase, né? Que já tinha lá na quarta geração, né? Eu sou a quarta geração da fase, e aí de fazer dessa instituição um projeto missionário, né? Que era o início dele, né? Que se perdeu no caminho por conta de focar somente no esporte. E o que a gente tem chamado de nova fase é um projeto que é um projeto missionário, né? A gente, antes da pandemia, a gente fazia um trabalho no contraturno escolar com crianças e adolescentes aqui na nossa sede, né? Esse projeto a gente está interrompido, né? Então a nossa quadra está vazia aqui, nós temos 14 salas na nossa sede e alguns projetos que acontecem fora daqui, alguns continuam, outros estão interrompidos, né? Então, no nosso dia a dia, principalmente por trabalhar com esporte, né? Trabalhar com o corpo, com essa questão do contato com pessoas, a gente está tendo que se reinventar para estar fazendo isso usando as redes sociais e a tecnologia para isso. Entendi. E Jennifer, conta pra gente então dessa sua experiência aí, né? No outro lado aí praticamente do mundo, como é que foi desde o início, né? Tudo que você passou lá, fala pra gente. Então, depois, né, que eu me inscrevi, eu precisei passar por um processo de seleção, né? Com a junta, e aí demanda várias coisas, vários exames, vários documentos. Isso já vai deixando a gente meio com medo, né? Fala, gente, para que precisa de tantos exames? Para que precisa de tanta vacina? E misericórdia.
E aí depois eu fui, passando por esse processo, eu fui para a sede da Junta de Missões, e ali a gente passou por um período de treinamento, e foi definido o lugar que a gente ia ficar. Eu estava numa turma de 12. Então, a partir dali, nós fomos para o Senegal, na África Ocidental, e ali nós tivemos o nosso primeiro contato com o povo, primeiro contato com a língua, primeiro contato com o choque, né, de culturas. E, ao mesmo tempo, era muito assustador, né, por você estar vendo tanta coisa diferente, tantas pessoas diferentes, e costumes diferentes, e a comida diferente, o clima diferente. E ao mesmo tempo, algo tão gratificante, né? Ele falou assim, nossa, Deus me deu a oportunidade de estar aqui, de estar tendo contato com essas pessoas, de estar aprendendo tanto com elas. Então, a gente passou os primeiros 3 meses aprendendo a língua oficial, que é o francês, e eu digo que foi pela graça que eu aprendi. Eu nunca tinha nem pegado nada em francês para ouvir, para escutar, para falar, né, para nada. E eu cheguei ali e todo mundo só falava o francês ou o dialeto, né? E a gente teve esses 3 meses, eu não sou boa em aprender língua muito rápido, então foi assim um perrengue que eu achava que eu ia ter que voltar, porque eu não ia conseguir me comunicar, mas foi assim muito por Deus mesmo, eu vejo Deus ensinando, né? Como Ele capacita, e quando as coisas são dele, né? Quando a vontade é dele, Ele vai capacitando, Ele vai dando, né, aquilo que a gente não tem por nós mesmos. E aí eu consegui aprender a língua, então nós fomos divididos, o nosso grupo de 12 foi dividido em 3 grupos, e eu fui para um vilarejo chamado Joal Fadiout. E lá nós tínhamos a Junta de Missões, ela já tem uma escola, que ela trabalha com pré-escolar, e eu fiquei inicialmente trabalhando nessa escola, eu e mais 3 meninas, que eram da minha equipe. E eu gosto sempre de frisar essa parte, né, que no nosso grupo de 11, de 12, só tinha um menino só que se disponibilizou aí. E era muito difícil, porque pela cultura deles, assim, a mulher não tem muita voz, né, ela não pode estar à frente de nada. Então, às vezes, a gente precisava de alguém também, né, para trabalhar com os homens. O menino que estava, ele também trabalhava com esportes, então onde ele estava, ele desenvolvia muito para trabalho com esporte. Lá tinha a Fábrica de Esperança, onde eles faziam esporte, e o pessoal lá do nosso vilarejo queria muito, eles sempre gostaram muito de futebol, eles são apaixonados por futebol. Ele ouve brasileiro, eles já falam, né, Ronaldinho, Pelé, já falam logo, então eles são assim apaixonados, e eles queriam, né, por que não tem ninguém aqui para ensinar a gente a jogar também e tal. Então a gente sempre deixa esse apelo, né, para os meninos, para esse despertar aí, para participar de missões. E então lá a gente desenvolvia o trabalho com as mulheres, desenvolvíamos principalmente essa parte do cuidado com a mulher, essa parte de mostrar o amor de Deus para com elas, porque elas sofrem muito, elas têm muito esse anseio, né, de querer casar logo, porque lá, para você subir um pouquinho, né, no patamar na sociedade, você precisa ser casado e ter filhos. Então elas acabam querendo muito, né, casar logo, e acabam casando errado. Então a gente colocava muito essa vontade de Deus para que elas tenham uma família realmente estruturada. Então a gente trabalhava muito esse amor com elas, né? Fazíamos trabalho com crianças, enfim. E aí esses foram os 2 anos, né? Não foram 2 anos fáceis, foram 2 anos que a gente passou muitos perrengues, mas que foi muito bom. Assim, acho que foi a época que Deus me ensinou de uma forma assim absurda. Foi a época que Ele me tirou daqui, né, da minha zona de conforto, daquilo que eu estava muito acostumada, era muito cômodo, e Ele me levou para um outro lugar onde eu tive que aprender tudo novo. Tive que aprender a comer, porque a comida de lá era difícil para mim, porque eu não estava acostumada, era muita pimenta, então eu tive que realmente reaprender a comer, a gostar. Era tudo muito diferente, então foi algo que Deus me ensinou o tempo todo, e principalmente essa questão da capacitação. Antes de eu ir, eu ficava muito perguntando assim para Deus, mas o que eu vou fazer lá? Porque eu não tenho uma faculdade, eu não sei fazer nada, né? Eu não sei tocar um violão, eu não sei tocar um violão, o que eu vou fazer do outro lado, né? Em outro continente, o que eu vou fazer lá? Não tenho nada, não sei fazer nada. E chegando lá, Deus mostra, né? Você pode não saber fazer nada, mas quem faz através de você sou eu.
Então, se eu mando você, você só obedece. E sou eu que vou dar as condições, sou eu que vou dar os meios. E ele me mostrou muito isso lá em tudo que eu fiz, em tudo que eu aprendi. E aí eu voltei para o Brasil no início de 2019, início do ano passado. E foi aquele momento assim, e agora, né? Voltei, o que eu faço? Porque eu ficava pensando, eu faço uma faculdade, eu vou para outra viagem, o que o senhor quer para mim, né? E foi aquele 1 ano, na verdade, eu ainda estou nesse ano, né? De reestruturação, de me encontrar assim, Deus, aonde o senhor quer que eu vá agora? E aí, nesse meio tempo, eu fui me envolvendo com tudo que aparecia numa das congregações, né? Da nossa igreja, Primeira Igreja Batista, a gente tem uma igreja em cada bairro, né? Então, uma dessas congregações, eles estavam começando com projetos de esportes também, que tinha aulas de jiu-jitsu e tudo mais. E aí eu fui lá, também não sei nada de esporte, mas eu fui lá e ajudei na questão de tinha que fazer ficha e tinha que arrumar lanche para as crianças, então o que tinha para fazer a gente ia fazendo. E eu fiquei lá até onde Deus me mostrou que era para ficar, aprendi muito também. E aí eu fui me envolvendo nos ministérios da igreja, nos ministérios de jovens, fui percebendo algumas necessidades também que estavam acontecendo, né, na igreja, aquilo que eu precisava talvez me aprofundar mais para ajudar. E esse foi 1 ano que eu passei fazendo, né, aquilo que tinha para fazer. Então esse foi 1 ano antes da pandemia, depois que eu voltei. E o que tinha para fazer, a gente ia e fazia. E a gente sabe, né, que essa pandemia aí, ela mudou totalmente de rumo tudo que a gente planejava para o ano, né? Com certeza, acredito que vocês tinham alguns projetos, né, em mente do que fazer durante o ano de 2020, porque quando começa, principalmente que foi no início do ano, né? No início do ano a gente sempre planeja muita coisa e acabou que logo nos primeiros meses a gente teve uma outra realidade para encarar, né? Eu queria saber de vocês o que vocês têm feito, então, né? Como que vocês têm atuado em relação a missões nesse momento que tem tanta gente precisando, né? Eu sei mais da Jennifer, que ela tem ajudado bastante na questão de cesta básica, né? Da necessidade aqui dos bairros de Araruama, mas eu também gostaria de saber um pouquinho mais a fundo aí no que vocês têm feito nesse período. Pode falar você. Quer começar lá, Jennifer? Pode ficar à vontade. Começa aí. Eu falo. Então, primeiro fazer um comentário da Jennifer aí, que assim que ela falou da África, né, que tem poucos homens, né, um dos trabalhos que a gente tem desenvolvido na aldeia indígena, a gente está com dificuldade de ter mulheres, a gente está fazendo um discipulado com as meninas e a gente tem uma mulher só, e não dá conta, porque são grupos diferentes, e tem as jovens, as mais velhas e as adolescentes, e a gente precisa disso também, né, mas o que a gente está fazendo hoje, além dessa ação na tribo, né, que a gente já faz há 6 anos, a gente está com um polo de coleta e distribuição de alimentos, de cestas básicas. Nem sempre a gente consegue montar as cestas, mas a gente às vezes consegue os alimentos. Semana passada nós conseguimos legumes e verduras, né? Então foi uma doação nesse sentido. Então a gente coloca aqui, aí quem está precisando entra em contato com a gente, e quem tem bastante gente também doando, a gente é grato por essas pessoas. E como a gente trabalha com o esporte, né? Essa linguagem universal que foi citada aí, que a gente é apaixonado por Jesus, mas o esporte, a música, as linguagens universais, elas ajudam muito a construir esse relacionamento. E aí, esse tempo de desafio da pandemia, o número de violência doméstica, o número de divórcios tem aumentado, né? Porque a relação vai ficando mais complicada. E alguns ministérios se juntaram para criar uma ferramenta incrível chamada Family Fit, que você desafia as famílias a fazerem atividades físicas que têm valores cristãos, né? Atividades devocionais físicas, né? Então, desde a vovó lá, ela pode fazer, por exemplo, um polichinelo. A família tem uma meta, por exemplo, no dia de fazer 200. Aí o pai pode fazer 190, a mãe faz 9 e a avó pode fazer 1.
mas é trabalhar em time esse conceito que todos são importantes e questão da unidade e dos valores bíblicos. Então tem gente no mundo inteiro traduzindo material. Toda semana é disponibilizado uma semana de treino para que as pessoas possam desfrutar. E isso tem sido muito bom. A FASE tem uma parceria com a Coalizão Brasileira de Esporte e ela tem disponibilizado essa ferramenta. Isso é uma das ações que nós temos feito com as nossas famílias aqui, com o público interno, com os nossos voluntários. Nós temos feito lives de utilidade pública, né? Nós tivemos já o pastor Fernandão falando sobre família, né? Relacionamento familiar. Semana que vem nós vamos ter o treinador do Flamengo, o Maurício. Ele vai estar falando da questão do esporte, né? Nós temos alguns atletas em clube e ele vai estar falando da questão da formação do atleta e dessa parte esportiva. Nós vamos ter a Joana, que é uma outra missionária, falando sobre racismo, né? A Gislane, que e ela falando sobre modelos familiares e falando sobre o terceiro setor, falando um pouquinho sobre Reame. Então a gente tem pensado nessa questão da utilidade pública e como que a gente pode ter empatia, né, nesse tempo. E a gente está trabalhando também com investimento em nossa equipe, né? A gente tem feito treinamentos com os nossos voluntários. Tem sido um tempo muito bom para poder investir na capacitação de voluntários e formar aqui. E cada pilar construído vários projetos dentro da área da família, por exemplo. Nós temos alguns projetos. Nós vamos começar agora o atendimento psicológico para as famílias do projeto. Então, nós temos algumas psicólogas que vão estar fazendo através do Zoom, do WhatsApp, esse atendimento. E tem bastante coisa que a gente está desenvolvendo. Acho que esse período de pandemia a gente está trabalhando muito mais até do que antes. Então tem muita demanda, a gente precisa muito de ajuda, de oração e dar um tempo para a Jennifer falar também, né? Eu quero fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta, Jana? Pode, fica à vontade. Essa questão do vírus, né? Como é que está essa questão do vírus na aldeia? Vocês trabalham dentro da aldeia, né? Sim, boa então, pergunta. Já chegou lá? Como é que está essa questão? Então, na aldeia, a gente está servindo na aldeia em Maricá, né? Ela está fechada. Ela não está recebendo visitação, né? Teve um caso em uma outra tribo, né? Acho que em Paraty já teve um caso. E agora, em julho, eles vão estar recebendo alguns índios de Angra pela situação da fome. Mas pela questão emergencial, nós estamos, né, levando alimentos. E com o relacionamento que a gente tem, a gente acaba indo lá para levar os alimentos e a gente faz o estudo bíblico, a gente acaba aproveitando, mas tomando todas as medidas de segurança. Então, nós temos ido com uma equipe mais reduzida, um pouco mais reduzida para poder fazer esse trabalho, mas eles não estão recebendo ninguém. É um trabalho que a gente está fazendo e a gente nem divulga esse trabalho. A gente precisa de oração, né? E está sendo incrível o tempo de discipulado deles, né? Já tem uma igreja construída lá. Então nós chegamos através do esporte com uma bola, construímos um relacionamento e hoje tem uma igreja construída lá. Índios batizados, a cacique já foi batizada e ama o Senhor, e é um pedido dela, na verdade. Nós só voltamos a fazer e estamos indo visitar porque foi um pedido dela. Então, a gente quebrou um pouco o protocolo, mas tem cumprido todas as normas de segurança para estarmos lá. É muito legal, né? A forma como o esporte ele abre, né? O esporte, a música, como ele falou, né? A gente chega, e é só você falar que é brasileiro, pelo menos lá era muito assim, né? Você fala que é brasileiro, acabou, as pessoas já, pode vir, come aqui com a gente. Futebol, eu conheci o Ceflau, né? Eu fui até fui chamada, convidada, né, para participar não fiz ainda, não tive como, do Ceflau, que é essa questão do discipulado por esporte, né? Eu achei sensacional
o projeto. Achei muito legal. Nós vamos ter no Rio, sim. É mesmo? Se Deus permitir, né? A gente vai ter em Itaboraí. Tava agendado para julho agora em Itaboraí, mas provavelmente vai ter. Caraca, que legal. Quando estiver no Rio, eu vou participar com certeza, então. Que bom. Eu fiquei sabendo que teve em São Paulo. Quase que eu fui. Essa questão da linguagem, né? Por exemplo, lá com as crianças só falam em Guarani na tribo, né? Então, a dificuldade deles entenderem o português é muito grande. Então, a gente fala assim, passa meio que batido. Mas quando você começa a fazer atividade esportiva, essa linguagem quebra tudo, sabe? Assim como a música. Eu queria muito poder cantar, é uma outra necessidade, né? Eu sou desafinado demais, aí eu passo mal, que eu fico tentando puxar lá as músicas e é uma tristeza. Mas no esporte até que vai. Na música não tem dado certo, não. Como é a galera da música aí, ó, vamos despertar aí. Então, agora, como ele falou, né? Depois começou essa pandemia, eu comecei a trabalhar mais do que eu estava trabalhando antes. Aquilo que às vezes eu ia na igreja 2 vezes na semana, agora eu estou indo todos os dias. Assim, a gente começou, né, com uma ação das máscaras, que foi trocar as máscaras. Natália Santos, o pessoal de Araruama provavelmente vai conhecer, né? Teve esse despertar de fazer as máscaras e a gente trocar por alimentos para compor a cesta básica. Isso deu super certo e a galera realmente chegou junto e ajudou a equipe e tal. Passava de manhã até de noite, às vezes, na porta do mercado, para fazer essa troca, e na igreja também. Então, assim, foi um momento que a gente foi vendo. O mais legal, na verdade, era a gente vendo que as pessoas estavam ali, muitas vezes era nem porque queria máscara, mas porque queriam ajudar. Às vezes elas iam lá, davam um alimento e falavam, não quero máscara não, já tenho em casa. E às vezes chegavam com um monte de alimento só para poder ajudar, e a gente até sobrou máscara. E agora a gente está com a demanda menor, né? Porque a maioria das pessoas já tem. Então a gente também está tendo que se reinventar e arrumar jeito de conseguir alimento. E aí eu comecei, junto com o pastor Júlio e o Edson, lá da igreja, a fazer essa distribuição, né? A montar as cestas básicas, que a Dil já fazia, né? A gente chegou para somar com ela. E aí a gente começou essa distribuição. E nessa distribuição, assim, a gente tem sido muito ensinado também, sabe? A gente tem sido muito confrontado também a entender muito dos nossos caprichos, muitas das coisas que, quando a gente encara essas realidades, né? A gente vê, nossa, a gente reclama por tão pouco, né? As pessoas realmente, assim... A gente já atendia, a igreja ela já atendia um certo número de famílias e agora triplicou o número, né? Muita gente sem emprego, muita gente que não consegue receber o auxílio, que já tentou, mas está negado. E a escola, às vezes as escolas elas dão cesta básica para quem tem criança matriculada. Mas a gente foi atender uma família que tinha 8 crianças e a escola deu uma cesta. Como? Não tem como uma pessoa sustentar 8 crianças com uma cesta básica. Vai dar o quê? 2 semanas no máximo. Então, assim, a gente tem tentado atender essas famílias, a gente tem feito o máximo para se engajar, e a gente tem visto agora, principalmente, pessoas que não estavam passando por necessidades antes. Elas tinham um emprego, elas estavam com a vida estruturada, estava tranquilo, assim, não esbanjava, mas estava no limite, né? Estava conseguindo viver. E aí agora estourou, e aí as pessoas já não têm mais como, então elas têm que pedir. E às vezes as pessoas até ficam meio sem graça, né? De pedir, porque não estava precisando, não precisava pedir, e agora está tendo que pedir. Então a gente vê assim, essas realidades, e a gente tem tentado assim, o máximo nesse momento, é o que a gente tem falado muito, né? Que agora as igrejas estão tendo a oportunidade de ser igreja. Que não é aquelas 4 paredes, que não é o templo que a gente vai ali e só canta e escuta a pregação e vai para casa e é mais uma semana. Então agora a gente está tendo a oportunidade de ser igreja, assim, de agir, sabe? De as pessoas perceberem a necessidade, sabe? De
de perceberem que não é de agora que as pessoas estão precisando, mas agora elas estão precisando talvez mais. E da gente ver assim, pessoas que talvez não eram tão engajadas antes nas atividades e se colocando à disposição, não, vamos lá, vamos fazer, e colocando mesmo, sabe? Vamos lá, e o que precisa? E eu não posso sair de casa, o que eu posso fazer de dentro da minha casa? Eu posso ficar mandando e-mail, eu posso ficar mandando aí no WhatsApp a listinha das coisas que precisam. Então, a gente vê, sabe, é muito legal ver isso também, das pessoas se colocando à disposição, das pessoas querendo mesmo trabalhar e querendo agir. E nesse meio tempo tudo mudou, né? Tudo foi ficando assim, a necessidade ficava muito maior. A gente começou um trabalho também de serenata. A gente juntou o pessoal assim da igreja, né? Que não era do grupo de risco e tal, e tomando as devidas também, né, precauções de máscara, com álcool em gel sempre ali. A gente não entrava na casa das pessoas, era só do portão, e nem falava para as pessoas virem, né, muito perto. E a gente começou indo nos idosos e profissionais de saúde. E a gente ia lá na frente, cantava umas 3 musiquinhas, e assim, a alegria deles, sabe, porque eu estava dentro de casa, eu não podia sair de casa. E vocês vieram aqui, a gente vê a emoção, às vezes um parente mandava uma mensagem pra gente falando, poxa, ela gostou muito, ela tá muito feliz, revigorou as forças. E é um ato tão pequeno, né, que a gente pode fazer, algo assim, que você nem demanda tanto trabalho, né, você mandar ali um recadinho. O nosso pastor, ele tem tentado ligar todos os dias para essas pessoas, e como a gente vê que isso faz diferença. Então são atitudes que a gente pode fazer desde a nossa casa, porque às vezes a gente pode falar, né, mas eu não posso sair porque eu sou do grupo de risco, alguém da minha família é do grupo de risco, então eu não posso fazer nada. Não, tem muito que dá para fazer de dentro de casa. Você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem, e isso vai estar talvez acendendo aquela chama que estivesse fria, né, no coração das pessoas. Às vezes estava indo para a igreja por ir, e aí chega agora, às vezes, nossa, as pessoas se importam, né, as pessoas, elas realmente sentem falta, então o que eu posso fazer? E isso tem sido muito legal, tem sido muito bom ver as pessoas realmente se engajando, e ver também que não tem desculpa, né, para não trabalhar. Não tem como você falar assim, não tem nada para eu fazer, não tem, tudo dá para a gente fazer, alguma coisa sempre tem para fazer. Então, realmente, como ele falou, nesse momento de pandemia a gente tem trabalhado o dobro do que antes. É engraçado, né, você ver como um momento, assim, crítico, né, que tá trazendo tantas desgraças, assim, pro mundo, como que Deus utiliza esses tipos de momentos, né, para usar mais as pessoas, para expandir mais o reino dele. É muito interessante você ver esse agir dele no meio dessa situação de caos, né, e isso até dá mesmo uma tranquilidade no nosso coração, de saber que ele tá no controle de tudo, e que tudo é para ele, tudo, mesmo que seja um momento desse, assim, tudo que a gente está fazendo, muitas coisas têm sido feitas, né, para alcançar outras pessoas, uma cesta básica que seja para entregar para uma pessoa, isso já abençoa a vida dela, né, e também é uma oportunidade para ela conhecer Jesus, para ela até mesmo voltar, né, se tivesse afastada. Então, assim, é incrível ver como que Deus usa qualquer tipo de situação para expandir o amor dele, né, pelas pessoas. Isso é missões, né? Isso é ser missionário, não é simplesmente entregar um folhetinho ou, né, falar Jesus te ama. Muitas vezes as pessoas, elas vão querer aprender mais sobre Jesus, e esse contexto eu aprendi muito lá, né, na África também, porque lá você não pode chegar para as pessoas e evangelizar assim, né, contar direto, você conhece Jesus? Não dá. As pessoas precisam primeiro confiar em você, né? Precisa ver que você é uma pessoa diferente. Então, às vezes, você entregando uma cesta básica, a pessoa vai, poxa, o que fez essa pessoa tirar o tempo dela para vir aqui me entregar uma cesta básica, né? Que diferencial que tem. É muito legal essa questão da dependência, né? Da gente confiar. Hoje eu estava lá na igreja de manhã, e o Edson, né, que é da nossa equipe, falou, cara, eu sempre fico muito surpreso, porque todas as vezes, assim, às vezes a gente pega e fala assim, só tem essa caixa de leite, mas a gente tem uma casa que tem 8 crianças. Vamos levar essa caixa? Deus vai prover. Aí a gente leva, quando a gente chega no dia seguinte tem 2.
Então, assim, a gente vê como é que Deus ele vai suprindo e vai chegando, né? E ele vai... É muito fora daquilo que a gente é capaz, né? Fora daquilo que a gente dimensiona. A gente coloca numa caixinha e Deus vai lá e explode nossa caixinha, né? Não é assim, sou eu que faço. Sou eu que mando aqui. Só vai, só obedece. Eu queria saber, né? A gente sabe com certeza que o futuro aí está nas mãos do Senhor, mas eu queria saber o que vocês aí têm planejado, né? Dar início a algum projeto, ou fazer algum tipo de alguma coisa, né? Que vai possivelmente dar início a um projeto, né? Depois que acabar aí essa pandemia, quando as coisas abaixarem um pouco, quais são os possíveis projetos aí para o futuro? Começar agora, Jennifer. Vai no embalo. Vai lá, vai tu. Já falei muito, dá um descanso. Então, dentro da fase, a vocação de formar líderes é muito forte, né? A gente entende que a gente não vai cumprir, a missão é de Deus, né? É privilégio da gente participar. Deus fala que se participar oferecendo um copo d'água, né? Às vezes a gente fica pensando assim, para participar da missão, eu não tenho recurso financeiro, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Deus só falou para oferecer um copo d'água, uma oração, isso já faz muita diferença, né? E eu acho que esse processo da gente poder envisionar e treinar pessoas, a gente tem feito um movimento de oração às 9h38, baseado no texto de Mateus 9h38, que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, e aí muitas das vezes a gente, como missionário, a gente quer bater o escanteio e ir lá cabecear, né? E quer fazer tudo, e a gente vai se machucando no jogo, e quando Deus manda para que a gente peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores, né? Então esse versículo vai falar isso, e tem sido incrível, porque a partir do momento que a gente começou a orar por mais trabalhadores, Deus tem colocado mais trabalhadores, tem enviado voluntários, e aí com isso a gente tem sonhado em montar um centro de treinamento lá na aldeia. Hoje a gente viu a possibilidade, 5 projetos podem ser contemplados com um sistema de captação de energia solar, e aí a gente está concorrendo a isso para montar esse centro de treinamento lá na aldeia, para que os índios sejam líderes, né? Que eles sejam discípulos, que façam discípulos, que usem a linguagem do esporte, que eles tenham essa questão da autonomia, né? De ser autossustentável em tudo. Eles não precisam depender do Bruno missionário para estar indo lá falar de Jesus, sabe? Eles não precisam da cesta básica para ter o alimento, eles podem plantar e essa é a consciência que a gente quer trazer, a cultura do reino. E aí a gente tem sonhado muito com essa questão, que são muitos desdobramentos lá. E em Itaboraí, um espaço da igreja, onde seria o Ceflau, né? Vai ser o Ceflau, onde vão ser outros treinamentos que já estão planejados. É um espaço incrível também, e a gente tem sonhado com isso, né? Um espaço muito mais estruturado, onde teria um alojamento para 300 pessoas, refeitório para 500 pessoas e de fazer um espaço de formação de missionários, né? Que use não só a linguagem do esporte, mas com outras linguagens, em parcerias com outras organizações que já têm experiência nessa área, mas que a gente possa vivenciar missões, né? Equipar pessoas e dar essa oportunidade delas viverem missões na prática. Além dos projetos na nossa sede, projeto em casas de acolhimento, que é uma das áreas que a gente quer atender os órfãos, né? Trabalho com a terceira idade, com as viúvas. Isso, assim, eu acho que tem pelo menos uns 15 projetos que assim que acabar a pandemia, essa equipe, cada um no seu pilar, vai estar desenvolvendo, né? Nos esportes tem várias modalidades novas, como o floorball, que é um hóquei sem patins, assim, a grosso modo para falar. Aqui ainda não é muito conhecido esse esporte, mas a gente está trazendo esse esporte. E esse esporte, 90% das pessoas que praticam no Brasil, elas são cristãs. Então é um esporte que já é conhecido, que é uma característica muito interessante, que ele é conhecido como um esporte cristão aqui. Então, quando a gente vai implantar, ele já tem essa filosofia do discipulado. Foi um missionário da Suíça que trouxe,
e a gente vai estar colocando isso aqui na prática, e são vários projetos. Se para não pegar o tempo todo, se der mais tempo, a gente pode falar de outros projetos. Legal. Acho que primeiro dar continuidade, né? Não deixar que depois que a pandemia, né, se acabe, que os projetos morram, que as pessoas esfriem, que a gente, né, esfrie, mas que essa sede, né, essa coisa de vamos fazer, vamos acontecer, vamos pegar firme, que isso continue, né? Que as pessoas continuem se engajando a ajudar nas cestas básicas, as pessoas continuem se engajando a olhar para o próximo e ver que eles precisam de uma atenção diferente, que eles precisam de um cuidado diferente, que eles precisam de um acolhimento. E as pessoas hoje têm lutado tanto, né, têm falado tanto sobre isso, sobre o amor, a empatia, mas que a gente coloca isso de forma verdadeira, né, da forma como Jesus nos ensina, da forma, assim como ele falou, né, que eu não preciso muito para dar, mas que eu esteja à disposição de Deus. Então, acho que o primeiro passo é sermos uma igreja diferente, né, a gente não voltar a ser a mesma coisa que a gente era antes, mas que a gente volte diferente, a gente volte querendo fazer mais, a gente volte querendo ajudar mais, a formar mais. E eu, de forma pessoal, ainda estou me descobrindo, como eu disse, né? Eu tenho estudado, estou querendo fazer o Enem, fazer uma faculdade, para que nessa faculdade eu consiga atuar dentro de missões, eu possa realmente usar aquilo, né, que eu vou aprender, aquilo que eu vou fazer, para poder, dentro de missões, estar colaborando, né, com aquilo que eu sei. E isso é muito importante, é algo que eu tenho realmente como meta. Então, assim, meu foco agora é realmente, apesar de não ser o meu forte, se eu pudesse, eu já estava fazendo tudo, já estava em outra viagem, eu já estava me envolvendo em mais um monte de coisa, mas eu creio que Deus é perfeito, né? Ele tem tempo de todas as coisas, e às vezes ele manda a gente ficar quietinho também, né? Às vezes ele manda a gente agora, você tem que aquietar e foca no que eu tô te dando, foca naquilo que eu preciso que você faça agora. Então, pretendo estudar, pretendo continuar trabalhando na minha igreja, continuar colaborando na minha igreja com os projetos, com aquilo que eu vejo como necessidade, continuar me aprofundando, né, naquilo que Deus tem me direcionado a me aprofundar, aquilo que eu tenho visto, né. Hoje em dia é algo tão amplo, a igreja são grupos tão diferentes, né, ao mesmo tempo são jovens, adultos, adolescentes, e a gente vê a necessidade, né? E às vezes uma necessidade igual, às vezes uma necessidade diferente. E isso tem me ajudado a saber, né? Qual tem sido o alvo, né? Da destruição, né? Eu tenho envolvido muito com os jovens, com os adolescentes, e a gente tem visto tanto, né? O diabo realmente lutando para tomar os nossos jovens, tomar nossos adolescentes e transformar, né? Realmente acabar com isso. E isso tem algo que tem tocado meu coração, isso tem algo que tem me movido, né? Então, de entender essas áreas onde mais tem sido afetado, onde mais tem sido... onde o diabo realmente mais tem mexido, e me aprofundar em Deus, né? Para a gente combater isso como igreja juntos. E sempre que eu tiver uma oportunidade, eu gostaria de estar viajando, estar participando aí de projetos. Isso é realmente... Meu coração ama isso, eu amo conhecer culturas, conhecer povos diferentes e realidades diferentes. Então... Aí, tá vendo? Já tô aí, ó, se quiser. Vamos lá. Então, eu gosto muito disso. Então, sempre que eu tiver a oportunidade aí de estar em algum canto, de aprender uma coisa nova, estar envolvida, eu quero estar e eu quero aprender. Então, acho que esses são os principais, assim, ao meu ver, agora daqui para frente, naquilo que eu quero me engajar. Entendi. Já estamos caminhando para o final. Eu só fiz mais uma... Não é nenhuma pergunta, né? É mais, assim, um conselho, vamos dizer assim, né? A Jennifer falou que quando ela caiu em si sobre a questão dela seguir em missões e tal, foi através de uma outra missionária, né? Que deu seu testemunho, que falou.
Eu queria pedir para vocês darem um conselho, vamos dizer assim, né? Para quem, pode ser que alguém esteja assistindo essa live aqui, que tenha essa vontade, mas ainda não foi, ainda ficou naquela, né? De não vou não, tô aqui, eu sei que mas não vou não, né? Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa, né? Algum conselho para quem sente isso, mas ainda tá naquela dúvida, né? Ainda não foi. Mais ou menos um conselho mesmo. Pode começar. Vai lá dessa vez, vai. Então, acho que primeiramente não há nada melhor, né, do que você estar onde Deus quer que você esteja. Não existe realização melhor, não existe sonho melhor. A gente pode ter um sonho de realizar algo que pra gente é a melhor coisa do mundo. E se não for onde Deus quer que a gente esteja, não for aquilo que Deus quer pra gente, não vai ser a melhor coisa do mundo. Você pode estar, né, passando por um monte de problema. Isso não quer dizer que vai ser uma maravilha, né? Você pode estar passando por um monte de problema, pode ter que resolver um monte de pepino, pode ter que passar por muita provação, por muita coisa que você acha que, né, não tem como. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, e quando você está onde Deus, você tem certeza que você está ali porque Deus quer que você esteja, então é uma paz que não existe sonho maior que nos dê, assim, sabe? É uma realização que não tem nada que defina. Então eu acho que ter isso em mente é aquilo que nos dá a chama de eu vou obedecer, de entender que não somente isso vai ser algo muito bom para mim e de forma pessoal, mas entender a forma como Deus capacita, né? Como eu falei, que quando eu fui, antes de eu ir, né, eu tinha muito essas questões de o que eu vou fazer, eu não sei fazer nada. Não tenho o que eu ajudar lá, não tenho o que eu colaborar lá, não tenho o que eu somar, por que o Senhor quer que eu vá? E Deus não chegou me falando o que eu ia fazer. Deus não chegou, não, eu quero que você vá, porque chegar lá você vai fazer isso, isso e isso. Não foi assim, foi algo que eu precisei confiar, eu precisei obedecer. Então acho que a palavra é confiar e obedecer. É realmente se colocar à disposição, sabe? De falar, Deus, eu tô com medo, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai ser daqui para frente, eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei que se o Senhor está mandando, se é a tua vontade, então o Senhor vai prover aquilo que eu preciso, o Senhor vai me dar capacidade de fazer, e ainda que eu esteja, né, com medo, eu vou obedecer. Então acho que é estar disposto a confiar em Deus, estar disposto a fazer aquilo que a gente sempre canta na igreja, né? Que a gente sempre canta, que a gente sempre ouve, que é eu vou me entregar, eu vou obedecer, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, eu só posso confiar no Senhor. Enfim, tudo isso que a gente adora cantar na igreja é colocar em prática. É colocar realmente ali e falar, ok, então agora eu vou começar a agir daquilo que eu canto, daquilo que eu prego. Eu vou simplesmente confiar e obedecer. Acho que esse é o meu conselho. Então, acho que o conselho, pensando no esporte, né? Um treinador, pensando em Deus como treinador, né? Em qualquer modalidade, mas vamos pensar no esporte coletivo, quer que seja, a gente tem a cultura do futebol, né? Acho que fica mais fácil de pensar no futebol e Deus como um treinador. Ninguém que é atleta, Deus quer escalar pro jogo, sabe? Ele chama e fala, vamos pro jogo e participar do jogo é um privilégio. Nenhum atleta que treina, ele quer ficar de fora do jogo, ele quer ficar no banco. Se ele está no banco é porque ele ainda não está muito bem, ou ele está lesionado, ou teve algum problema. Ele quer participar do jogo. Então, se a gente está buscando no dia a dia, né, na nossa relação com o treinador, assim, o que eu preciso para participar no jogo? E aí ele vai falar, assim, ó, vá por todas as nações e anuncie o evangelho. Você vai ter muitas aflições, o jogo é pegado, você vai tomar pancada na... Mas tem de bom ânimo, e é isso, assim, e isso é pro perna de pau ou pro craque.
independente da qualificação, não tem essa, mas eu tenho seminário, eu sou formado em alguma coisa, não. Isso é para o mais simples, até tanto que os discípulos, as características dos discípulos eram simples, né? O primeiro time que Jesus montou era um time muito simples, e gente fazendo gol contra, um cortando a orelha do outro, sabe? E o evangelho chegou até a gente. Então, o que a gente precisa é obedecer e se dispor, sabendo que é um privilégio, porque não se trata de nós, se trata dele, né? Porque ele está no time, a gente pode vencer o mundo, né? E é simplesmente se apresentar, né? Num esporte, você precisa fazer sua inscrição. Eu quero me inscrever aqui, eu quero participar. E aí, o que a gente vai fazer, como a gente já colocou, o treinador vai falar, né? Tem sido incrível esse momento, que a minha vocação é totalmente no esporte. Esse tempo na aldeia, semana passada, aí por conta da pandemia, a atividade esportiva ela está parada por conta da segurança, de aglomeração, isso tudo. E aí Deus usou uma estratégia de culinária. Fui fazer meu primeiro bolo com 40 anos, sabe? Então fiz um bolo de chocolate, assim, que foi pela graça de Deus, sabe? E aí a estratégia, quem vai dar é Deus. Eu nunca tinha feito um bolo de chocolate, sabe? E deu certo. Então ele quer assim, os ingredientes estão ali, você vai misturar, e aí quem vai dar o crescimento é ele. E essa glória é dele, não é do Bruno, sabe? Essa questão se eu tenho um conselho, cara, é muito bom. É muito bom. São muitos desafios que a gente passa para estar vivendo em tempo integral, viver a missão. Mas não tem nada melhor do que você estar vivendo a vontade de Deus. A cada dia é um milagre. Você percebeu o cuidado dele, você tem intimidade com ele, não tem nada melhor. Não tem nada melhor. E desfrutar disso é para todos, né? Não tem essa questão dos especiais, né? Então a gente quer convocar você para participar do time que tem uma camisa lá para você que está ouvindo a gente, né? E vai ser muito bom estar com você no time também. Melhor tudo é saber que já ganhou também, né? Tá entrando num jogo. A gente não vai entrar de salto alto, né? Não podemos entrar de salto alto, tipo, já ganhamos e marrento, né? Beijinho no ombro, não dá para ser assim, né? Mas a gente precisa ser prudente, né? Sabendo que vai ser difícil. Não, a vitória é certa. É certa, né? É isso aí. Isso aí. Beleza, gente. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Alguma pergunta? Quer saber se a gente quer ajudar, né? Como é que a gente faz aí? Tem alguma... nessa questão, você falou que está com cesta básica, estão arrecadando alimentos. Como é que a gente faz para ajudar? Como é que a gente faz para... Então, lá na fase a gente não fica aberto direto, as pessoas entram em contato com as redes sociais ou entram em contato por telefone, e aí elas marcam, tô indo aí entregar, algumas pessoas estão fazendo depósito, e aí semanalmente a gente tem levado os alimentos, e vai ser uma alegria. Você pode se voluntariar. A gente falando de voluntariado, né, é interessante porque recentemente uma voluntária se levantou no Canadá. Assim. Quem cuida hoje das redes sociais da fase é a Jaqueline, que está lá no Canadá. Então Deus move corações assim de forma incrível. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não posso sair de casa para ir aí, né? A gente pensa muito que o voluntário eu tenho que ir lá com as crianças e limpar a meleca, né? Das crianças, fazer essas coisas todas, né? A gente pensa muito nisso. Mas acho que é ótimo, gente. Então... Não, então, isso faz parte, né? Você não sabe qual é o privilégio, né? De canela mordida dos mosquitos, né? Delícia. Mas você pode ir de outra forma, né? A gente precisa muito desse tipo de voluntário mobilizador. A gente está fazendo... Às vezes, você só compartilhar na rede social, isso já ajuda muito, né? Dar voz ao que está acontecendo, né? E, principalmente, oração, né? Acho que a desculpa de tempo de oração na pandemia é simplesmente porque a gente é sem vergonha, né? A gente fala que quer colocar desculpa no trabalho, mas hoje não falta tempo para a gente orar e mesmo assim a gente perde tempo em não estar orando, né? E se importando com os projetos missionários, se importando com os missionários, isso, guardar em oração, segurar a corda, isso aí é fundamental. Porque quando você se importa em oração,
o recurso vem, o despertamento de ser voluntário, isso vem naturalmente. Isso aí. Eu até estava esses dias, não sei onde eu ouvi, não sei se foi o pastor que falou, se eu vi em algum site, que a Junta de Missões, né, falando da Junta de Missões porque é que eu tenho contato e que eu sei. Então, eles tiveram que cortar, não lembro, não sei se 30% do salário, né, dos missionários em campo por conta da pandemia, porque as pessoas estão passando dificuldade, né, a gente não é simplesmente julgar, né, porque as pessoas não estão tendo tantas condições. Mas aí caiu muito, né, essa questão da oferta, essa questão do sustentar missionários, né, sustentar as causas, os projetos. Então a gente precisa estar orando por isso. Às vezes a gente realmente não pode, né, não tem como contribuir, mas eu posso orar, né, eu posso orar para que Deus mude essa realidade. Eu posso orar por aquelas pessoas que estão tanto no nosso Brasil, em diversas partes do nosso Brasil, como do mundo afora, que estão passando aí, assim, muitas dificuldades, projetos que às vezes sustentam os lugares, que as pessoas só comem porque o projeto dá comida. Então, assim, estão agora tendo que ver nessa realidade tão difícil. Então, orem realmente por esses projetos, orem, se você tem condições, entra nos sites, pesquisa os lugares em que tem missionários, onde tem os projetos, e se você pode colaborar, colabore, para a gente não perder, né, esse coração missionário, para a gente não perder, para a gente ter em mente as tantas vidas que estão em jogo, né, que é muito mais do que o nosso mundinho, tem o mundo todo aí afora que está precisando muito de ajuda. Se eu posso doar R$2, é uma ajuda muito grande, né, se eu posso doar 1 quilo de alimento, é uma ajuda muito grande. Lá na igreja a gente está aí empenhado nessa questão da campanha, dos alimentos, para o pessoal doar alimentos. O pessoal está se reinventando aí, a gente tendo várias ideias, mas acho que a gente precisa converter o nosso coração, né? O nosso coração não é simplesmente pegar algo em troca, dar algo em troca, mas entender que a gente precisa fazer isso por amor, né? Como um mandamento de Deus, de amar e de entender a importância da vida do próximo. Então, que a gente possa, dentro de casa, pesquisa, olha, o que está acontecendo, o que eu posso fazer. Eu acho que todo mundo pode ajudar de algum jeito, todo mundo pode agir de alguma maneira para ajudar esse pessoal. Foi? Não foi. É isso, gente. Acabamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom ter essas experiências, né? Ouvir essas experiências. Isso até dá um vigor para a gente também, de realmente esquentar o nosso coração e querer fazer mais, né? Acredito que as pessoas que ouviram aí também pelo Facebook, elas gostaram muito dessa experiência. Agradeço também a participação delas. Essa gravação ela vai ficar gravada, né? Tanto no Facebook, depois a gente vai fazer na forma de áudio, a gente vai disponibilizar também nas nossas redes sociais. Você que ainda não segue, né? A gente está no Facebook, Convenção Batista Fluminense, e no Instagram, @Batista Fluminense. Segue a gente aí, tem conteúdo todos os dias. E é bom também para vocês ficarem ligados, a gente sempre solta alguma coisa sobre a fase, né? Sobre o que as igrejas têm feito, sobre a campanha também de missões estaduais, sim, eu creio que está acontecendo agora, né? 30 dias de oração. Então fica ligado aí também. E lembre-se de orar também, né, pelos missionários, aqueles que estão em campo, esses que estão também atuando aqui nesse momento, né, do nosso mundo. Muito obrigada, tá bom? Mais uma vez. E é isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.